É para deixar claro que Juvenal Rodrigues não precisa de TVS. Para nada. Mas para nada mesmo. Portanto, estou a perder dinheiro. E por exemplo, a rádio Deutsche Welle não é RDP África. Quando assumi o cargo de direção, tive que suspender a minha colaboração como correspondente da Deutsche Welle, por exemplo. Portanto, não há misturas aqui. Então, quer dizer que sente-se magoado com todas essas críticas? Não estou a sentir. Eu sei que são os ossos, faz parte dos ossos do ofício, mas também eu parto do princípio que algumas pessoas não têm informação suficiente, mas elas deviam procurar saber. Primeiro para o Olívio Diogo, boa noite. Sabemos que a semana ficou marcada por vários assuntos. Vamos primeiro para a questão mais polémica, a questão de manifestação, onde o grupo que se intitula Ser Indignados, com o slogan "Não queremos arroz podre". Qual é o seu comentário face a essa questão? Bom, boa noite, caros telespectadores. Bom, o primeiro aspecto que eu quero referir em relação a esta manifestação tem a ver com o seguinte, é que os santomenses têm todo o direito de se manifestar, desde que entendem que está sendo posto em causa elementos que com o qual não se identificam, com o qual acham que está sendo posto em causa a sua situação. Por isso é um direito que os santomenses têm, desde que forem cumpridas todos os requisitos, têm todo o direito de se manifestar. Bom, quanto à manifestação em si, eu creio que não tem muito a dizer. Fiquei surpreendido pela fraca participação. É um aspecto importante que eu quero aqui dizer, que ficou claro nessa manifestação, que quando os santomenses não recebem alguma contrapartida, raramente participam de uma manifestação. E depois, pronto, toda a polêmica que envolveu a manifestação. Quanto à questão da polêmica que envolveu a manifestação, eu não posso precisar, porque não assisti, apenas vi aquilo que se passou na peça, e, portanto, não posso precisar realmente sobre aquilo que se passou quanto à relação relativamente ao pedido do jovem, da demissão do diretor da TVS e do diretor da Rádio Nacional. Eu estou em condições de dizer que a TVS, na minha perspectiva, tem sido uma televisão que até com certa tolerância, porque se a TVS não tivesse tolerância, eu, Olívio Diogo, não estaria aqui, porque aproveito para dizer que muita gente telefona para mim e fazem pressões de todos os lados, e eu estou aqui para dizer aquilo que eu penso. Isto é preciso que fique claro, aquilo que eu penso, e digo-lhe como eu penso e como eu quero dizer. Portanto, eu tenho estado a fazer mas essa pressão de qual é lado? João, para te dizer que eu recebo pressão de todos os lados. Com franqueza, que eu recebo pressão de todos os lados. E sente-se pressionado nesse sentido? Nem um bocado, porque eu estou aqui para dizer o que eu penso e digo sem menor ímpeto sem reconhecer alguma censura, e estou à vontade para dizer aquilo que eu penso, porque as pessoas têm que reparar que é sempre a minha opinião que eu estou aqui para emitir. Temos outra questão que dominou a semana, é a visita de um grupo de empresários angolanos. O que é que o país poderá esperar com a vinda dos empresários angolanos a São Tomé e Príncipe? Bom, João, no que diz respeito à vinda desses empresários angolanos, há dois aspectos que é preciso que eu tomei nota. O primeiro aspecto tem a ver com o facto do Dr. Acácio Bonfim ter preferido uma frase que é interessante, que esta é uma oportunidade para se estabelecer uma relação entre empresários angolanos e empresários santomenses. E por que isto é importante? Bom, porque o Dr. Acácio Bonfim já se torna uma referência em São Tomé e Príncipe, né? Por que isto é importante? Isto é importante porque, se realmente for desenvolvida uma relação entre os empresários santomenses e empresário angolano, cria-se uma sinergia que ultrapassa o Estado. Porque isto é importante de se dizer. Porque
a vinda desses empresários também disseram claramente que há dois aspectos que lhes preocupam. O primeiro tem a ver com com instabilidade. Se houver instabilidade, instabilidade é claramente se o governo que vem a seguir deixa por terra o que isto está a montar e, subsequentemente, não terá êxito qualquer tipo de parceria. E, por outro lado, a questão da justiça. Bom, e eu acrescentaria a isso, João, outro aspecto que é muito importante, que tem a ver com a questão da definição da prioridade. Bom, isto é um elemento importante. Porque somos nós, temos que ser nós, os santomenses, a dizer aos empresários quais são as áreas que nós gostaríamos. Porquê? Porque uma visita de 3 dias, dificilmente aqueles empresários poderão ter bem definida aquilo que pretendem. Mas, se nós, santomenses, fizermos o nosso trabalho de casa e apresentar áreas e discutir com os empresários a possibilidade deles investirem nesta ou naquela área, eu acho que seria... Tu achas que deveria ser o mais longa possível, não é? Uma semana? Não, no meu ponto de vista, faltou aquilo que o Pedro não está a dizer algo que não tem conhecimento, faltou aqui preparação mais da nossa parte. Bom, mas eu estou convencido, né, que está presente, porque o doutor Acácio Sabão Filho representa a Liga dos Empresários santomenses, e eu estou convencido que fez o seu trabalho de casa para propor coisas concretas a esses empresários. Temos também a Cimeira, que decorreu em Camarões, sobre a segurança marítima. Sabemos também que o Tribunal decidiu, o Supremo Tribunal decidiu, dar razão à sentença do Tribunal da Primeira Instância, a questão dos 2 navios petroleiros que foram apreendidos. Bom, João, em primeiro lugar, fiquei satisfeito, porque foram 2 cimeiras que aconteceram em África. A outra foi a OA, em que o Presidente da República não esteve presente, e eu fiquei um bocado... não percebi, bom, a agenda do Presidente da República, ele deve ter a sua agenda, não vou falar sobre isso, mas esta segunda, o Presidente da República fez questão de estar presente nesta cimeira, porque é uma cimeira muito importante para nós. Quando se fala de Golfo da Guiné, está-se a falar de tudo que gira em torno de Santo Tomé e Príncipe. Santo Tomé e Príncipe é uma espiral aqui, sentada no Golfo da Guiné. E, portanto, neste momento, também o Presidente da República propôs a possibilidade o país acolheu como um centro de treinos. Ser um centro de treino para o Golfo da Guiné. Portanto, é uma ideia importante. E quanto à decisão do Supremo Tribunal em mandar para a prisão efetiva estes dois, eu creio que pronto, é uma questão de justiça a mais alto nível do Supremo Tribunal, que eu não posso preferir, mas eu creio que foi-se cumprida. Certamente houve diligências que não foram cumpridas e, consequentemente, esses indivíduos foram conduzidos à cadeia. Mas o que eu não percebo é se... Bom, também não fiquei a saber se houve um recurso, porque eu sei que os advogados de defesa estavam a trabalhar sobre o recurso, se esse recurso poderia inviabilizar ou não a possibilidade deles irem para já é uma decisão suprema. Exatamente. Vamos já para a última questão, porque temos também a reação do diretor da televisão face à questão dos indignados. Aqui sabemos que há uma notícia que foi vinculada esta semana, arresto do património do Estado, face a uma polêmica notícia que foi vinculada por um jornal alemão. Bom, como disse o ministro Hélio, Dr. Hélio, não temos, realmente o Estado de Santo Tomé não foi notificado. Mas se realmente isso está a acontecer, é uma polêmica que já vem arrastando a longa data, porque o governo anterior tomou a iniciativa de contrair uma dívida que depois não tinha recursos para pagar. E depois, estranha-me muito a forma como o anterior ministro, o Dr. Américo, quis pagar a dívida, solicitando às empresas que pagassem a dívida. Eu acho que foi uma atitude um pouco coerente do Dr. Américo a tomar esta posição. Portanto, esperemos porque também devido que as nossas finanças sejam arrastadas, porque estamos a dever 100 e poucos mil euros. Bom, não percebo muito de economia, nem direito internacional para pronunciar sobre isso, mas esperemos que isso não seja verdade. E se for verdade, que o Estado tem que resolver, o Estado tem que pagar a dívida, porque essa é uma dívida contraída pelo Estado. Isto é preciso também deixar claro. Bom, João, antes mesmo para terminar, que já vi que João estou a correr, eu queria fazer só um reparo. É um reparo que eu não poderia deixar de fazer antes de ir. Bom, este reparo tem a ver
com toda a polêmica que tem se gerado em Santo Tomé e Príncipe. Bom, primeiro tem a ver com essa questão do arroz e o problema todo que vem em volta do arroz. Eu quero dizer o seguinte: se ficar provado que realmente este arroz é impróprio para a saúde, o importador, a firma que importou o arroz, estou-me a referir à firma do senhor Delfim Neves, deve ser punida. Isto é claro. Se ficar provado que arroz é impróprio, o senhor deve ser punido. Mas que punidade tu pensas nesse sentido? Eu estou-me a referir, eu não sou eu que vou punir o senhor, mas eu acho que as autoridades através de mecanismo próprio, devem punir a firma se realmente o arroz é impróprio ao consumo de saúde. Eu digo mais, há outro exemplo. Há pouco tempo nós vimos que o PCD apresentou uma queixa-crime no Ministério Público relativamente ao caso dos 600 mil euros que eventualmente o ex-primeiro-ministro havia enviado. Se isto também for verdade, o doutor Patrício Tovar deve ser punido. Nós não podemos continuar a ter em Santo Tomé e Príncipe cidadão de primeira e cidadão de segunda. Porque eu digo mais, nós sabemos o que acontece quando um indivíduo rouba uma pinha de bandeira. Nós todos sabemos o que lhe acontece, Santo Tomé e Príncipe todos sabem. Eu quero lhe dizer, se esses dois cidadãos, por acaso cometeram estes crimes, devem ser punidos. E todos, porque nós partidarizamos tudo. O país está totalmente partidarizado, os líderes partidários continuam acima de toda a população. Isso não pode ser. E eu quero saber por que os líderes partidários não podem ser punidos. Isto tem que se explicar. E muito boa noite de estar presente aqui no Telejornal. Sabemos que o grupo, intitulado Os Indignados, acusa a direção da TVS e também a Rádio Nacional de prática de censura, instigação a ódio e vão ainda mais longe. Eles pedem a demissão dos dois diretores da comunicação social estatal. Acha que esse pedido não tem fundamento para si? Bom, boa noite, caros espectadores. Enfim, nós estamos num país democrático e as pessoas têm direito de expressarem as suas opiniões, mas como nós aqui trabalhamos, essas opiniões devem ser manifestadas de forma responsável. Eu não conheço o senhor Alá dos Reis Teve Costa, não conheço o senhor Kinder Carvalho dos Santos, não conheço a senhora Anita da Silva de Sousa Matos. Acho que eles nem sequer se preocuparam em vir cá aos estúdios da televisão, acompanhar pelo menos como é que nós trabalhamos. O João Ramos é um dos editores. João Ramos poderá dizer se o diretor da televisão anda com lápis vermelho todos os dias a riscar, a controlar as matérias que os profissionais daqui fazem. Portanto, são acusações de ânimo leve. Agora, o que me preocupa, e as imagens dizem tudo, essas imagens que nós passamos, a ver quem agora tem que pedir desculpas públicas a quem. E são essas imagens, nós vamos entregá-las ao Ministério Público e ao Conselho Superior de Imprensa. Isso quer dizer que a direção da TVS vai apresentar uma queixa? Vamos levar essa brincadeira, porque as coisas... É preciso nós começarmos a ter em conta que isto não pode continuar, essa desordem que existe aqui no país, não pode continuar a ser assim. Agora, eu pergunto, são indignados ou são arruaceiros incultos? Essas imagens mostram que são arruaceiros. Agora, disseram que nós estamos a incitar a ódio. O que eu poderia pedir aí a realização lá ao responsável que está na emissão de vídeo para poder recolocar as imagens. Da forma como o nosso repórter foi tratado, é normal. Isto é democracia, isto é disciplina, isto é civismo. Portanto, eu estou preocupado com o futuro do meu país. Portanto, não é que eu gostaria de dizer, jovens, já estão com vícios. Esses jovens estão com vícios. E o mais grave é a falta de caráter dos mesmos. Portanto, com este tipo de gente, realmente, o futuro do país está comprometido. De acordo com a carta, né, que eles, nas conferências de imprensa, eles dizem que a televisão tentou colar o grupo com o partido ADI.
Mas não é preciso dizer mais nada. As imagens. Quem foi que insultou, que encurralou o nosso repórter junto àquela parede? Todos eles estão identificados. Todos. E são todos militantes. São todos militantes da ADI. Ninguém pode pôr isso em causa. São todos militantes da ADI. Portanto, se essa manifestação é pacífica, enfim, de pacifismo, não vi realmente como as imagens mostram, e eu não quero continuar a comentar, porque as imagens estão claras e elas falam por si. E vários dirigentes da ADI estiveram nessa manifestação, como nós vimos. Exato, também, de acordo também com a carta que eles emitiram, né? Nessa conferência fala-se que eles só agiram tendo em conta que o nosso repórter teria dito são boas, talvez. Não sei se... A versão que eu tenho do repórter é outra. E eu acredito mais naquilo que o Genisvaldo me disse do que eu não conheço esses senhores. E nós sabemos como é que as coisas estão a andar aqui. A versão do Genisvaldo é que ele foi escorraçado, portanto a equipa, o Genisvaldo mais o Jair, a equipa foi escorraçada porque... Graças à intervenção policial que fez com que... Sim, pronto. Se não fosse a polícia, não sabe qual seria a gravidade deste ato. E o Genisvaldo nos diz que esse comportamento, ou pelo menos essa atitude, se é que tem explicação, deve-se ao facto de nós, a televisão, não ter anunciado a manifestação. E então, o que é que fomos lá fazer? Portanto, se eles estão a dizer isso, essa é a versão que eu tenho do Genisvaldo. Portanto, ele chegou aqui atrapalhado, bastante atrapalhado, bastante com receio, com medo. E eu digo, vou dizendo já, se alguma coisa acontecer a qualquer dos nossos repórteres, nós vamos imputar, em primeiro, a responsabilidade ao ADI, para já. Isto vamos deixar isso já claro. Quem diz, em termos de agressão física ou dos bens de cada um de nós, portanto, isto vale para todo o coletivo aqui da estação. Portanto, se houver alguma ameaça, alguma situação, nós vamos imputar para já essa responsabilidade ao ADI, para deixar já isto claro. Há uma outra questão que tem estado a dominar um pouco, tem-se falado aqui na rua, a questão do programa Nós por Cá. Exato. É um programa que foi extinto, né? Por uma decisão da direção da TVS. Errado. Agora, qual é de facto a razão dessa decisão da direção da TVS face ao programa Nós por Cá? O programa, portanto, as pessoas não são sérias e já agora aproveito para fazer um reparo aí ao nosso comentador, que, enfim, cometeu para mim uma gafe como o comentador grave, pelo facto de, na sexta-feira, ter emitido opiniões sem ouvir a outra parte. Quer dizer, é o mínimo, né? É o mínimo que se pode pedir de alguém que, como está cá, inclusive, tem abertura suficiente para dizer aquilo que pensa. Portanto, ter emitido aquelas opiniões que nós ouvimos. É preciso que se deixe claro, mais uma vez, que o programa Nós por Cá não é programa dos criativos, mas sim é programa da TVS. A TVS paga aos indivíduos 8 milhões de dobras por mês para eles fazerem o trabalho. O que é que acontece? É a questão de sermos flexíveis demais, questão de tolerância, é por isso que certas coisas acontecem. Quando nós assumimos a direção da televisão, reunimos-nos com todos os produtores, realizadores dos programas e emitimos uma norma que era para nós estamos preocupados com a qualidade, portanto, com o padrão de qualidade. Que todos entregassem um guião, o guião do programa, portanto, com alguma antecedência. Nós temos uma supervisora de conteúdos aqui, entre outras pessoas, que poderia ajudar a melhorar. Inicialmente houve uma resistência, porque
o fantasma da censura outra vez veio à cabeça das pessoas. As pessoas não gostam de trabalhar de forma organizada. Em qualquer parte do mundo, um documentário, um filme, uma peça de teatro tem um guião. Portanto, é isso que nos permite, digamos, avaliar a qualidade, trabalhar com as pessoas, melhorar, corrigir, discutir as coisas. O diretor artístico, o Sr. Amadeu, dos criativos, sempre levantou a dificuldade de apresentar este guião. Bom, fomos tolerando e as coisas foram sendo feitas nas condições que nós trabalhamos aqui, com um conjunto de dificuldades. E quando nos alertaram, portanto, eu neste momento é preciso dizer que, enquanto diretor, eu tenho outras prioridades. Estou virado mais para os aspectos da organização, que eu creio que eu tenho uma equipa que me apoia, tenho um chefe de departamento de informação, tenho os editores, tenho uma supervisora de conteúdos, tenho uma chefe de departamento de programas e o chefe de departamento comercial, que em determinadas áreas podem, enfim, ajudar a levar as coisas, e são pessoas com experiência e, pronto, faço alguma confiança. É verdade que sigo de perto alguns trabalhos, então estou sempre atento a determinadas coisas. Quando há dúvidas, nós discutimos, e eu não sou daqueles, como fazia o outro diretor, o outro coordenador, quando as pessoas saem, é que, pelas informações que os editores me passaram, é que vai cortar as peças, alterar o conteúdo das peças. Nós discutimos as coisas abertamente, e aquilo que a gente não está de acordo, apresentamos aqui os pontos de vista, chegamos a uma conclusão. Se eu estiver o que eu estou a dizer, se não é correto, então o João Ramos está aqui como editor para corrigir. Portanto, então, eu estou virado, portanto, para essa direção, está virado nessa primeira fase aos aspectos organizativos. Então, o que é que acontece? Como estamos mais virados para aspectos organizativos, nós encontramos uma casa desorganizada em vários sentidos. O quadro pessoal, por exemplo, está completamente desajustado. Há funcionários com 20 anos de trabalho e são eventuais. Recrutaram-se aqui estagiários sem qualquer critério. Vários têm 2 anos de casa, não os mandaram embora, nem criaram condições para o seu enquadramento. Felizmente, eu encontrei a abertura do senhor diretor do orçamento, Genésio da Mata, para ajudar a organizar o quadro pessoal do TVS. Portanto, há muitos problemas nesse sentido. A anterior gestão criou uma ilha de privilegiados aqui. Toda a gente sabe. Então, esteve no motivo de vários descontentamentos, manifestações de descontentamento. Uns recebiam e continuam a receber muito, e outros quase nada. Portanto, é urgente corrigir-se isso. Portanto, e como eu pessoalmente não estou aqui a engolir moedas, eu próprio recebo menos, em termos de salário, que vários trabalhadores aqui, vários funcionários, tendo em conta esse legado que eu herdei. Portanto, eu criei uma comissão de trabalhadores para apresentar uma proposta à tutela com base em fórmulas legais para nós corrigirmos e equilibrarmos as coisas aqui. Portanto, acabar com esse esquema selvagem de subsídios, equilibrar a distribuição dos rendimentos, entre outras coisas. Eu fui informado que isso está nas finanças para aparecer. Portanto, mas o que eu estou a precisar mesmo é de soluções. Antes disso, eu e o diretor da rádio e eu já tínhamos também apresentado à tutela uma proposta conjunta para legalizar as operações de gestão que temos estado a fazer, porque a dinâmica de funcionamento da televisão não pode submeter-se a essa lentidão burocrática que nós assistimos aqui na nossa administração pública. Portanto, nós temos que dar respostas rápidas para determinadas situações, senão isso para. Enfim, portanto, se a situação está aqui relativamente calma, eu creio, porque eu aqui não estou a comer dinheiro de Estado, não estou a usufruir para mim os recursos que a própria televisão, por exemplo, adquire. As pessoas sentem que eu estou preocupado com a situação delas
Mas isso não significa que as pessoas estejam satisfeitas aqui. Portanto, e algumas já começaram a desmotivar-se. Portanto, nós queremos resposta. É verdade que o governo quer uma solução de fundo. Foi-nos pedido para que nós fizéssemos uma proposta de estatuto, tanto para os órgãos de comunicação social do Estado. E já entregamos um anteprojeto, portanto, os 3 diretores, e a nossa proposta é para que ela seja aprovada, que esse estatuto seja aprovado no Parlamento, porque não queremos, isso é uma precaução contra um eventual, passa a expressão, desequilibrado que venha assumir a governação e passar por cima deste documento. Portanto, mas enquanto este documento não seja aprovado, precisamos de soluções intermédias imediatas. Portanto, esses pareceres estão lá no Ministério do Plano de Finanças e então, até agora, não temos, portanto, não chegou à tutela e nós não temos qualquer eco. Mas, não, como eu digo, não pareceres, nós queremos soluções porque a situação exige. Portanto, então, esse é o quadro geral, portanto, em termos daquilo que estamos a fazer. Para dizer o quê? Que eu fui alertado pelos meus colaboradores em relação ao conteúdo do programa Nós por Cá. E fui ver, analisamos, portanto, a nível de alguns membros da direção, e chegamos à conclusão que o programa tinha 2 problemas. Está a falar da questão da Arroz, não? Estou a falar a questão, primeiro, do alcoolismo. Na nossa opinião, o programa fazia apologia do alcoolismo. E nós estamos a combater a droga, um país onde os valores estão em crise e não podemos permitir, enquanto órgão público, não podemos estar de acordo que isso aconteça. E depois, a problemática do arroz, que na nossa perspectiva, em função dos dados que estavam disponíveis, tinha sido abordado de forma incorreta. E chamei e falei com a senhora chefe do Departamento de Programas, que entrou imediatamente em contato com o senhor Amadeu e dizemos que o programa não ia ser passado naquele fim de semana porque havia alguns acertos a fazer. Mas depois de ter feito a publicidade no ar. Está bem, mas sim, isso eu não estou obrigado. Portanto, se houvesse o guião antes, essa situação não ocorria. Portanto, essa questão. Portanto, eu não posso estar condicionado à publicidade. Pronto, enfim. Para o conteúdo da... Portanto, para mim o mais importante é o conteúdo. Então, o Sr. Amadeu esteve aqui na segunda-feira, dia 17. Reunimos. Eu, a chefe do Departamento de Programas, o subchefe do Departamento de Programas, o Juscelino Costa, que também é realizador do programa. Falámos, trocámos ideias à volta disso e sugerimos quais eram as correções que deveriam ser feitas. Isso não aconteceu? E acertou-se que o programa, inclusive, depois voltamos a falar das questões relacionadas com a organização do programa, para evitar essa pressão na forma de trabalhar. Dissemos então que o programa seria suspenso, ia-se criar um banco de programas, ou seja, gravar 5, 6, então de modo que assim já se poderia trabalhar com mais calma, os guiões seriam apresentados para então termos um ritmo de trabalho mais ou menos normal. Foi isso que ficou assente. Agora, quando é o nosso espanto, alguém nos chama a atenção que o programa estava na internet. Portanto, os meus colaboradores diretos, portanto, o realizador, concretamente, que foi a primeira pessoa que nós suspeitamos que teria entregue o programa, porque ele trabalhou, que seria a fonte do programa, ele negou redondamente. Entanto, qual é agora a decisão? Como é que a direção de televisão vai saber quem entregou, quem colocou o programa na internet? Em princípio, isto não, para já, o Joyce nos garantiu que eles tiveram uma cópia do programa. Os criativos. Os criativos pediram uma cópia do programa, aliás, eles têm sempre a cópia do programa, com o argumento para ir a corrigir e ver e estudar aquelas observações que nós fizemos para corrigir. Agora, emitimos uma carta aos senhores Bagatela para que eles, exigindo que eles nos digam qual foi a fonte que eles passou
a informação. Essa resposta já Até existe. agora não nos deram essa resposta. Mas eu também, não sei se é verdade ou não, mas alguém também me diz que antes mesmo da data da transmissão do programa, o programa já estava disponível no site da ADI Digital. Não sei se é verdade, não confirmei, porque é um site que eu não vejo, não me interessa. Portanto, em termos de código, não me interessa, portanto, não vejo. Mas, em princípio, é a questão, o nosso conflito, para já, é com o Bagatela. Então, são informações que vamos levar ao Conselho Superior de Imprensa para que se exija que eles têm que dizer a fundo. Porque é uma falta de respeito muito grande, uma falta de respeito. O direito do programa é da televisão e não se pode estar a brincar com coisas sérias. E atualmente, qual é a situação do programa Nós por Cá? Acabou ou vai continuar? Não, a questão, e para já é preciso também ficar claro, os criativos não são os únicos, ele não é o único grupo de teatro em Santo Tomé e Príncipe. Há vários grupos, há vários jovens que precisam de oportunidade. E nós temos que... Nós temos que resolver um conjunto de questões. Para já vamos trabalhar com base no contrato, para evitar essas histórias. Já ainda com os criativos? Não. Os criativos poderão participar, mas eles já não vão ter monopólio. Comigo, pelo menos comigo, não vão ter o monopólio do programa. Portanto, vamos encontrar forma, estamos a estudar isto, não vamos ter o monopólio do programa, para não pensar que são super estrelas aqui, e então a humildade é muito bom, o respeito é muito bom e eu gosto. Há uma outra questão que está-se a falar tanto, é a decisão da direção da televisão de ter pedido uma indemnização de 25 milhões de dobras aos criativos, mas que base legal... Não, está bem, base legal. Eu escrevo essa carta, é para assustá-los, porque eles têm que perceber que há direitos. O programa é da televisão. Nenhum programa pode ser cedido sem a nossa autorização. Claro, pronto, enfim, para eles perceberem que há coisas que têm que começar a ser respeitadas aqui em São Tomé e Príncipe. Mesmo, quer dizer, como falamos disso, falamos da pirataria toda que existe aqui em relação aos grupos musicais e essa coisa toda. E toda a gente anda a fazer isso está em uma impunidade. As pessoas criam, fazem as suas coisas, trabalham nesse sentido e, enfim, são outros que aproveitam. Não é correto. Então, é só para tentar esclarecer uma questão. O programa não morreu, é isso que dizer? O programa não morreu. De qualquer das formas, com os criativos, já estava decidido que o programa ia ser suspenso durante algum tempo, enquanto não se criasse esse tal banco de programas. Portanto, é isto. Portanto, esse banco, para evitar essa forma de trabalhar desorganizada. Portanto, e depois, enfim, e nós aqui trabalhamos com base em 3 documentos. O tio Tony já fez referência, o diretor da rádio. Nós trabalhamos aqui com base na lei de imprensa, trabalhamos na base da lei da televisão, que muita gente não conhece, infelizmente, e eu vou ler aqui só umas curtas passagens. Por exemplo, em relação à liberdade de programação e de informação, o artigo 20º diz: autonomia dos operadores. A liberdade de expressão do pensamento através da televisão integra o direito fundamental dos cidadãos a uma informação livre e pluralista, essencial à democracia, à paz e ao progresso econômico e social do país. Salvos os casos previstos na presente lei, o exercício da atividade de televisão assenta na liberdade de programação, não podendo a administração pública ou qualquer órgão de soberania, com exceção dos tribunais, impedir, condicionar ou impor a difusão de quaisquer programas. Esse é um aspecto. Limites à liberdade de programação. Não é permitida qualquer emissão que viole os direitos, liberdades e garantias fundamentais, atente contra a dignidade da pessoa humana ou incite à violência e à prática de crimes. E por aí adiante. Há vários articulados, etc. E há um terceiro documento, que é o meu termo de referência. Portanto, quando eu fui convidado para assumir a direção, enfim, aceitei, e o seu primeiro-ministro exigiu a apresentação de um plano de ação. Portanto, isto é o meu termo de referência aqui. Portanto, não estou aqui a trabalhar à toa, sem saber aquilo que devo fazer. Só que, na altura, não tinha condições de orçamentar isto, mas hoje já tenho condições de fazê-lo. E voltando à questão dos indignados, é uma questão que eu
quero levantar aqui, quem deveria... Quer dizer, eu pergunto, esses jovens chegaram há dias, já estão indignados com a questão do arroz, e sobre isso também tenho uma opinião que podemos partilhar daqui a pouco. Eu pergunto como é que estarão os quadros da primeira geração, que trabalham há 30 anos e continuam como técnicos de formação superior de terceira classe. A lei prevê que cada 3 anos as pessoas devem subir na carreira. Então ninguém respeita isso. Por exemplo, quem devia estar mais indignado? Agora, se essa indignação desses jovens realmente é uma indignação, enfim, de boa fé ou consciente, 2 assuntos que foram levantados aqui. Essa questão aqui, que é uma fraude, portanto, um negócio mal feito. Está a referir à questão... Sim, essa questão desse jornal. Dessa questão do jornal. E a prática, e essa questão da pirataria dos barcos. Por que é que eles também não incluíram na manifestação esses assuntos? Apenas o arroz. Apenas a questão do arroz. Bom, ainda vimos nas imagens as pessoas chamarem-nos de ladrões e bandidos. Bom, então, se nós somos ladrões, eu pergunto, este portátil é da televisão. Portanto, é um bem da televisão. E nós conseguimos recuperá-lo através da PIC. Estava na casa do senhor Oscar Medeiros, nós tentamos pedir, falamos com ele, não atendia o telefone, fomos 2 vezes lá à casa dele. Recusou receber a nota que emitimos e tivemos que entregar o caso à PIC. Há 2 semanas é que nós recuperamos esse portátil, que é um bem da televisão. Portanto, somos ladrões, somos bandidos. Há um outro exemplo que eu posso dizer. Ao chegar, eu recebi faturas do Pestana, do Grupo Pestana, que tinha um incidente, portanto, nós temos uma parceria com o Grupo Pestana, há uma cota de utilização dos espaços, dos quartos, mas havia um montante, portanto, que significa que esse plafond foi ultrapassado. Quisemos perceber porquê. Entre várias coisas, eu não vou aqui citar todas, por exemplo, entre várias coisas, há uma fatura que indica que 10 quartos daquele hotel foi ocupado por uma noite na gestão do Sr. Oscar Medeiros. Portanto, nós é que somos bandidos. Quer dizer, as pessoas estão a brincar. Portanto, e a relação, e depois eu quero alargar essa questão da censura e essa miragem que já está na cabeça das pessoas, a RDP África. Porque não é normal uma estação séria, numa sexta-feira, abrir um noticiário com a questão dos criativos, do nós por cá, quando assuntos, na nossa opinião, muito mais importantes, assuntos mais importantes para serem tratados. Obama está em visita ao continente africano, a situação do próprio Mandela, portanto, abre um noticiário com isto. Agora, eu desafio, eu já disse, já mandei um mail, porque o Carlos Menezes não atendeu o telefone na sexta-feira, nem devolveu a chamada. E então, já lhe mandei um mail. Se ele quer falar sobre censura, então vamos falar sobre a censura na TVS, vamos falar sobre a censura e isenção na RDP África. Porque, para mim, a RDP África não tem qualquer moral para falar de isenção e objetividade, nem dar lições de jornalismo a quem quer que seja. Eu não, e alguns dos nossos quadros não. Eu posso pôr aqui N exemplos, mas eu só vou falar de 2. Há o caso dos magistrados dos tribunais, que foram denunciados no quadro de uma auditoria que o ex-procurador-geral levantou, do Tribunal de Contas. Isso foi chapado aqui na TVS. Os indivíduos, portanto, aqueles juízes, foram considerados corruptos, puseram imagem, né? Isso foi o próprio Oscar quem trabalhou essa mensagem, ou essa matéria, mandou isso para o mundo, né? E nem sequer respeitou a presunção da inocência. O processo concluiu, ninguém viu a RDP África, nem o Carlos Mendes, ou seja, quem for da RDP África, falou com esses senhores para saber qual é o posicionamento deles à volta disso. Está a falar de isenção, está a falar de objetividade, está a falar de jornalismo sério. É brincadeira.
Eu vou dar outro exemplo. Quando o ex-primeiro-ministro Patrício Trovoada demitiu o vice-presidente da MLSTP, Américo Barros, e mesmo o deputado Pires Neto, eu não vi a RDP África a perguntar, a falar com essas pessoas sobre o ponto de vista delas em relação a essa decisão. O caso, a crise aqui na televisão. Portanto, eu não vi a RDP África, o Carlos Menezes, falar com o representante dos chamados grupos dos revoltosos quando a polícia impediu a entrada de 4 colegas aqui na estação. Mas não está. Qual é a moral que... E depois... São recados para a RDP África. A RDP África, eu digo já, isso já... E há outro, e há um último. O último, há poucos meses, eles publicaram que os jornalistas estão a ser perseguidos aqui em São Tomé e Príncipe. Mentira. Agora, uma estação que publica mentiras. Ou seja, eu já disse isso, já tinha escrito uma nota de protesto aos responsáveis da RDP África e agora eu falo publicamente. Portanto, a RDP África tem 2 linhas editoriais. Uma específica para São Tomé e Príncipe, dependendo de quem esteja no poder. Portanto, isto é brincadeira. RDP África não é, em termos de informações sobre São Tomé e Príncipe, uma estação credível. Não é uma estação credível. Portanto, é bom que deixemos isso bem claro. Agora, há muita coisa que se pode falar. Sim, exatamente. Nós estamos ainda no jornal. Há muita coisa que se pode dizer. Ainda em relação à vida aqui na televisão, eu vou aproveitar, porque eu não quero voltar aqui, então já espero nem voltar, porque eu tenho estado a ouvir muita coisa, ando calado, nem vejo as coisas que andam a circular pelas redes sociais, as calúnias, as afirmações, porque eu não quero estar a responder cada vez. Portanto, eu espero que seja a última vez que eu venho aqui nessas circunstâncias. Por exemplo, é preciso que as pessoas saibam que vários de nós aqui, tendo em conta a situação que eu herdei aqui da televisão, utilizamos os nossos bens pessoais para trabalhar. Computadores, viatura. Ontem mesmo o Barros teve que sair com a viatura dele para ir fazer um trabalho, porque os carros estavam todos ocupados. Eu faço trabalhos da televisão com o meu carro. Portanto, até cadeiras, alguns trazem isso de casa. Minha cadeira quebrou, partiu-se há semanas atrás. Eu fui a HB comprar cadeira. Para mim, para eu me sentar. Se vai ser reposta, muito bem, se não, está tudo muito bem. Portanto, isso é para deixar claro. O Gerson Soares, por exemplo, fez a cobertura da visita do Presidente da República a Cuba com a câmara dele pessoal. E isso porque, tendo em conta o tempo que ia durar a visita, portanto, para não prejudicar os trabalhos da televisão. Nós temos aqui, das 7 câmaras que nós temos aqui, só estão a funcionar 3 câmaras e meia. As outras, estamos a lidar aqui com sabotadores, com vândalos, que levaram baterias, componentes de unidades, cortam cabos de rede e de alimentação de equipamentos. Portanto, é com esse tipo de gente que a gente está. Mas a direção não tomou uma posição de... A PIC já esteve cá e estamos a tomar as medidas. Já pedimos apoio a determinados parceiros para que nos ajudem com materiais para instalar câmaras de vigilância aqui. Nós estamos a preparar a emissão, as pessoas pegam um ou outro distraído, desligam o cabo só para sabotar, para criar problemas na emissão. Portanto, é esse o clima em que nós estamos a trabalhar aqui. E várias outras coisas, e outros problemas que têm estado a acontecer. Portanto, eu viajo com o meu dinheiro. Viajo com o meu dinheiro. E eu tenho trazido coisas que a televisão precisa, com emergência, eu compro, trago, e depois peço que seja ressarcida essa despesa. Os outros faziam aqui o contrário. Pelas informações que eu tenho, faziam o contrário. Portanto, saíram daqui com balúrdios e os equipamentos que traziam e estamos com problemas. E isso ainda não parou, porque temos uma boa relação com o delegado da RTP África. O senhor Henrique Vasconcelos tem sido uma pessoa extraordinária. Temos ajudado muito a ultrapassar determinados problemas aqui. Isso ninguém sabe, eu não falo.
Nem a tutela sabe disto. Estou a dizer isso hoje. Nem a tutela sabe isto. Esses detalhes, há muita coisa que eu tenho. Porque eu não estou aqui para queixar. Portanto, se a anterior gestão, por exemplo, preocupou-se a pintar essa parede azul, nós temos casa a chover. Não dizendo que dinheiro era capim. Portanto, os gabinetes, quando chove, os gabinetes chovem, os corredores chovem, os tetos falsos estão a cair, há o sistema elétrico que fica afetado. No dia tivemos que chamar Gendemai por causa disto. Portanto, é esta a situação. As igrejas, outra coisa que tem sido engraçado, nós temos sido atacados por tudo quanto é canto. Agora que toda a gente reparou que os programas que existem, programas das confissões religiosas. Não foi esta direção que criou esses programas. O senhor Diodato Capella, por exemplo, está a criar um movimento nas redes sociais contra estes programas. Está tudo muito bem. Mas agora eu pergunto, onde é que essas pessoas estavam há 7, 8 meses, há 9 meses? Por que é que não falaram antes? Toda a gente estava com medo, toda a gente estava com a boca pipipi. Ninguém falava. Portanto, isto para mim é brincadeira. Eu não sei se é... Bom, eu não quero estar a utilizar termos muito fortes, enfim. Portanto, tudo isto é brincadeira. Agora, o que é verdade, se me perguntarem se eu estou contente com a televisão, com a televisão que estamos a fazer, digo que não. Nós tivemos uma conversa longa com os membros do Conselho Superior de Imprensa, onde nós expusemos aquilo que nós pretendemos fazer, mas precisamos de recursos. Eu gostaria de ter aqui pessoas outras, gente intelectuais que nos pudessem ajudar a melhorar determinados conteúdos. Até há tempos, falei, por exemplo, com Albertino Bragança, porque não fazermos um programa que foi muito famoso na rádio, Crítica Musical, que é uma forma também de ajudar a entender o nosso São Tomé. Queremos introduzir as línguas nacionais no nosso espaço. Tudo isso eu gostaria de ter os especialistas em história e em outros ramos de saber, para termos aqui. Mas isso tudo, temos que, se as pessoas vêm trabalhar, vêm dar colaboração, acho que temos que dar alguma contrapartida. Tudo isso exige dinheiro. Eu preciso de dinheiro, preciso de equipamentos, preciso de carros. É isto. Portanto, e para terminar, quer dizer, isso já é outro recado que eu deixo já para os supostos indignados. Eles têm que crescer ainda para aparecer. Quer dizer, o Juvenal Rodrigues, quando eu decidi aceitar o convite, eu achei que era a oportunidade para contribuir para que a classe jornalística começasse a ser respeitada. 2, eu não penso perpetuar-me como diretor da TVS. Tem muita coisa para fazer, tem muitos outros projetos. Por exemplo, a música que sonoriza o sumário, a ideia é minha. Estive em Lisboa, falei com os meus amigos, o Filipe, fui para o estúdio Filipe Santos, fizemos isso, não cobrei nada à TVS. Pronto. O próprio Filipe cedeu alguns temas de um trabalho que ele está a preparar de borla. Se eu fosse de má fé, ou se eu quisesse tirar proveitos de dividendos em relação a isso, fazia uma fatura, mas eu montava um esquema com o Filipe e apresentava uma fatura à TVS. Nada. Portanto, sou músico, estou envolvido nesse projeto, os machos, quando estava nas Nações Unidas. Isto é ideia minha. Portanto, eu não sou... Ocupação é uma coisa que não me falta. Tem muita coisa para fazer, só que eu não tenho tempo. Agora, pronto, é para deixar claro que Juvenal Rodrigues não precisa de TVS, para nada, mas para nada mesmo. Portanto, estou a perder dinheiro. E por exemplo, a Rádio Deutsche Welle não é RDP África. Quando assumi o cargo de direção, tive que suspender a minha colaboração como correspondente da Deutsche Welle, por exemplo. Portanto, não há misturas aqui.
Então, quer dizer que sente-se magoado com todas essas críticas? Não estou a sentir. Eu sei que são os ossos, faz parte dos ossos do ofício, mas também eu parto do princípio que algumas pessoas não têm informação suficiente, mas elas deviam procurar saber. Meu nome anda aí com as igrejas a dizer que o filho de Jacinta quer acabar com o programa de igreja, um monte de história. E nós somos advertidos pela tutela, aliás, porque está na lei da imprensa, que as confissões religiosas têm um máximo de 15 minutos por mês. Portanto, é tudo isto. Portanto, é a pressão que vem de tudo quanto é sítio, né? Okay. E estamos a tentar gerir isso com calma e, portanto, eu aproveitei esse espaço para tecer um pouco o quadro da situação e estou a preparar um relatório para a tutela com aquilo que é necessário para se fazer. Portanto, nós estamos preocupados, por exemplo, e o governo, toda a gente sabe, com a cobertura, o raio de cobertura, para melhorar a cobertura da TVS aos outros cantos do país. Portanto, há investimentos que têm que ser feitos. E esses investimentos já têm que ter em conta a migração para o digital. Então, há muita coisa para pensar. Agora, eu não estou aqui para brincar. E não pensam que vão me distrair com muitas coisas. Eu não tenho tempo para isso. Então, muito obrigado a essa explicação extensiva do diretor da TVS face a vários casos que foram levantados. E assim concluímos este espaço informativo. Em nome de toda a equipa, boa noite.